falar de 3 artistas marciais, grandes atores de ação que influenciaram a forma como vemos e apreciamos o cinema de ação nos anos 2000. E olha, não foi uma decisão fácil. Cada um deles tem o seu brilho próprio e trouxe algo único para a mesa. Mas no final do vídeo eu vou revelar o vencedor como o rei absoluto da ação nos anos 2000. Scott Adkins, um ator britânico, começou sua jornada no mundo do entretenimento com um fundo sólido em artes marciais, o que lhe proporcionou uma vantagem única no cinema de ação. Desde jovem aprimorou suas habilidades em artes marciais como em taekwondo, jiu-jitsu e kickboxing, se aprofundando nos estudos dessas artes marciais, o que não só aprimorou suas habilidades físicas, mas lhe deu um conhecimento profundo para a coreografia de lutas. E ele sempre teve uma paixão e uma dedicação por essas artes marciais, e isso se tornou uma base forte para sua carreira no cinema, tornando-se um dos atores mais talentosos de sua geração. O salto para a fama de Adkins veio com o seu papel em Ninja, onde ele interpreta Casey Bowman, um ocidental que estuda ninjutsu no Japão e se vê envolvido em uma guerra brutal contra um ex-colega de classe. Esse filme não apenas destacou a habilidade de Scott Adkins em artes marciais, mas também a sua capacidade de liderar um filme de ação com muito carisma e presença. E a sua performance foi um tanto fisicamente impressionante, emocionalmente envolvente, um novo ícone promissor no gênero de ação. E a habilidade dele de realizar suas próprias acrobacias complexas sem o uso de dublê foi uma das suas marcas registradas até aqui. E ele continuou a impressionar o público com papéis em filmes como O Lutador, sequências onde o seu personagem se tornou um dos mais icônicos personagens do cinema de ação moderno. É um ator versátil, com habilidades que permitem que ele navegue entre vários gêneros, tornando-se um rosto familiar tanto para grandes blockbusters como em projetos independentes focados na ação. E ele ajudou a elevar o padrão desse gênero com cenas de lutas e coreografias complexas, influenciando novos atores, uma nova geração que gostaria de seguir os seus passos. E com uma carreira de mais de 2 décadas, ele continua sendo uma força ativa dentro do gênero, sempre desafiando os limites das cenas de luta e sempre entregando papéis bem interessantes. Se você ainda não conhece Scott Adkins, cara, você está perdendo. Esse cara é uma verdadeira máquina de ação. Lembra daqueles filmes de ninja dos anos 80 e 90 que a gente adorava? Ele traz isso de volta de um jeito mais moderno e brutal. Em Ninja, ele arrebenta. É como se cada movimento dele fosse calculado para ser perfeito. E não é só pancadaria não, o cara sabe atuar. Se você curte cinema de ação com aqueles combates corpo a corpo que te deixa bem empolgado, dá uma olhada nos filmes dele. Ninja é um bom começo, mas ele tem aí uma lista de filmes que dá para você maratonar. Tony Jaa é aquele ator que te deixa sem palavras. O cara faz coisas em Ong Bak que desafiam a gravidade. E o mais louco disso é que ele faz tudo sem efeitos especiais, sem cabo, sem nada. É como voltar aos bons e velhos tempos de ação nos filmes, mas com uma dose extra de adrenalina. Ele tem essa energia, esse comprometimento com as artes marciais que faz você acreditar em cada golpe e em cada salto que ele dá. E não é só pancadaria não, tem uma história ali, uma cultura, uma tradição. Tony Jaa não é só um ator de ação, ele é um artista marcial no sentido mais puro da palavra. E ele entrou nesse cenário do cinema de ação com uma explosão de energia, com muita técnica e muito carisma. Sua estreia no cinema de ação internacional com Ong Bak, o Guerreiro Sagrado, foi um marco no cinema de ação, trazendo o Muay Thai para o centro das ações globais. E ele realizou todas as suas cenas sem o auxílio de cabos ou de CGI, estabelecendo um novo padrão para o realismo em filmes de ação. E o comprometimento com as artes marciais e a preservação dessas artes marciais tailandesas faz dele um ícone cultural do seu país natal e um dos favoritos entre os fãs de ação de todo mundo. E os filmes subsequentes dele, como O Protetor e as sequências de Ong Bak, apenas reforçaram a reputação dele como um dos artistas marciais mais dedicados e talentosos do cinema. Ele não se limita apenas em ser um ator de ação,
ação, ele mergulha na cultura e na história por trás das artes marciais em que ele pratica. Acho que esse é o diferencial dele, trazendo uma camada mais autêntica, raramente vista dentro desse gênero. E ele tem uma habilidade incrível de equilibrar cenas de ação visualmente deslumbrantes e impressionantes, complexas, sem perder a conexão emocional com o público, e é uma prova da sua habilidade. E ele alcançou esse reconhecimento mundial em uma belíssima trajetória de uma pequena vila na Tailândia até o estrelato internacional. Donnie Yen já era uma estrela consolidada nas artes marciais muito antes de se tornar conhecido pelo grande público, com uma mistura única de taekwondo, karatê, judô, wing chun, wushu e boxe. Donnie Yen trouxe uma autenticidade e técnicas inigualáveis para as suas cenas de luta. E o seu papel como Ip Man em O Grande Mestre, sendo o mestre de Bruce Lee, é a sua obra mais icônica, consolidando seu status não apenas como um incrível artista marcial, mas também um ator que é capaz de transmitir uma profundidade emocional. Além de O Grande Mestre, Donnie Yen impressionou com uma variedade de papéis, sendo um ator muito versátil, até mesmo dentro de Hollywood, como por exemplo uma interessante participação em Rogue One, e além de roubar a cena em John Wick 4. E cada papel ali mostrando muita inovação nas cenas de ação, influenciando a direção de ação do cinema moderno. Ele trouxe uma nova visão para as sequências de ação nos filmes em que ele atuou. E além das telas, ele é também um defensor do treinamento de artes marciais para o desenvolvimento pessoal e disciplina, inspirando milhares de pessoas ao redor do mundo a começarem sua própria jornada nas artes marciais. E ele é um cara lendário mesmo, né? Se você gosta de artes marciais e ainda não viu O Grande Mestre, putz, tá na hora de atualizar sua lista. Ele não só luta como ninguém, mas também atua de um jeito que te faz sentir realmente aquela história. Você consegue sentir cada emoção, cada golpe da vida de Ip Man. Além disso, ele é um cara versátil, né? Foca em vários estilos e traz um realismo que é difícil achar por aí. Sério, ver Donnie Yen em ação é fundamental para quem gosta de artes marciais. Então galera, depois de dar uma olhada nesses grandes titãs do cinema de ação, chegou a hora de anunciar o nosso vencedor. E no fim das contas temos que coroar Donnie Yen como o rei absoluto do cinema de ação nos anos 2000. O cara simplesmente redefiniu o que significa ser um artista marcial no cinema. Além de ser incrivelmente talentoso nas cenas de luta, ele trouxe uma profundidade emocional nos seus papéis, o que é raro ver nesse gênero. O Grande Mestre é apenas um exemplo do seu trabalho fenomenal, mas a verdade é que qualquer filme que ele atua vale a pena ser assistido. E aí, concordam com a escolha? Donnie Yen então leva esse cinturão de ouro pra casa, mas isso não tira o brilho de Tony Jaa e Scott Adkins. E agora quero ouvir de vocês. Deixem nos comentários suas opiniões sobre esses ícones de ação e quem vocês acham que deveriam estar nessa lista. Não se esqueçam de curtir o vídeo e compartilhar com aquele seu amigo que ama uma boa luta no cinema e se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Valeu pessoal e até a próxima!